Então, uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a oportunidade novamente do TDC. Fazia um tempo aí que eu não aparecia por aqui, em virtude do que todos sabemos e que vivemos juntos aí. Meu nome é Luiz, eu sou dev aí desde 2006, certo? Sou professor também já desde muito tempo, mais de 2.000 alunos. Vocês me encontram no YouTube facilmente também, com mais de 300 vídeos. Escritor, tenho artigos publicados no eMasters, do meu blog, livros publicados na Amazon. E eu não trabalho no Google. Tá? Meu filho tirou essa foto, ele falou que ia ficar legal se eu trouxesse a foto na palestra. Uma viagem que a gente fez, foi muito bacana. E eu queria trazer para vocês hoje um pouco sobre o Web3. Tá? Eu prometo ser o mais prático possível e o menos teórico, mas se me permitem 2 minutos de teoria. Basicamente, o Web3 é um termo que surgiu já tem alguns anos, certo? O Web 3.0, mais especificamente, é um pouco mais antigo, do início dos anos 2000, e o Web3 seria uma abordagem, uma forma um pouco mais técnica, uma proposta mais técnica, de você ter uma web mais descentralizada do que a web atual, né, que roda basicamente em cima das Big Techs, você ter aí uma web rodando na blockchain. Perfeito? Então, foi muito legal esse gancho que foi feito na organização, não sei se foi intencional, mas teve uma palestra da Zero Hash antes, que é uma empresa muito ligada aí à cripto. Né? E o Web3, especificamente, então, foi uma proposta técnica de Web 3.0 feita pelo Gavin Wood, que é um dos criadores da Ethereum. Beleza? Show. Então, por que falar de Web3 rapidamente? Porque eu trouxe esse tema. Tá vindo forte uma onda de necessidade de funcionalidades Web3 em aplicações web já existentes. Isso principalmente para quem mira trabalho no exterior, né, seja remoto ou presencial no exterior. Fica a dica para vocês darem uma olhada depois nesse site aqui, é web3.career, né, de carreira em inglês. Ele vai trazer para vocês tudo quanto é insight, vaga, oportunidade, o que estudar e etc. Tá? Então, um pouco que eu vou mostrar para vocês aqui são alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer ligadas ao Web3 em front-ends, certo? De aplicações tradicionais, que provavelmente vocês já criam, já fazem, né? E que pode ajudar vocês aí a se diferenciar no mercado. Certo? Pode ajudar vocês a construir essas novas funcionalidades dessa nova web. Perfeito? Um ponto bem importante é que, para vocês lidarem com o Web3, vocês têm que ter uma carteira de cripto. Beleza? Então, todas as aplicações Web3, que a gente costuma chamar de dApps, que são as aplicações descentralizadas, elas vão exigir, para a interação com a blockchain, que vocês tenham uma carteira de criptomoedas. Hoje em dia já tem navegadores que já vêm embutido com a carteira, se não me engano o Brave já vem embutido, acho que o Opera também. Mas, se você estiver utilizando o Chrome ou algum outro, a MetaMask é uma carteira aí muito popular. Então, vocês criam uma conta gratuitamente no site, instalam a extensão no navegador, e voilá, seu navegador está habilitado, né, para interagir aí com aplicações Web3. Perfeito? Então, aqui, para a nossa demonstração prática, eu tenho a MetaMask instalada no Chrome. Né, tem ali um saldo fake nela, ela está apontada para uma blockchain de testes também. Certo? E é com ela aí que eu vou estar interagindo durante os códigos que eu vou escrever com vocês. Perfeito? Show. Então, a primeira coisa, eu teria que ter um projetinho de front. Eu criei aqui um projetinho com Create React App, que todo mundo que já mexeu com React alguma vez na vida já deve ter utilizado, certo? Para quem nunca mexeu também, não é nada do outro mundo, você só vai fazer este comando, ou menores que esse, né, onde eu vou dar um Create React App, dar um nome para o aplicativo, se eu quero ou não TypeScript, e ele vai criar um Olá Mundo para mim. Tá? Então, foi isso que eu fiz antes de começar aqui com medo da internet. Né? E depois eu instalei um dos possíveis pacotes para interagir com o Web3 que a gente tem hoje no mercado, que é o pacote Ethers. Hoje tem 2 pacotes principais que o pessoal tem utilizado no mercado, que é o pacote Web3, que é o mais antigo, até mais tradicional, e o pacote Ethers, que ele é um pouco aí mais moderno, mais aderente a TypeScript, etc. Certo? Que é o que eu vou usar aqui, eu já instalei esse pacote no nosso projeto. Perfeito? Então, tirando esses 2 passos que eu fiz antes, o projeto aí é um projeto bem tradicional, né? Um React aí do jeito que é criado quando a gente roda os comandos. Então, deixa eu subir ele aqui.
Nada de incrível aqui, né? Só o olá mundo do React. Então, vamos lá. Eu mencionei para vocês que eu estava com a MetaMask aqui no navegador. É esse ícone aqui da raposa, para quem não conhece a MetaMask ainda, certo? Então, o que acontece? Eu tenho essa extensão instalada no navegador, e ela injeta no meu navegador um objeto JavaScript, né, com uma API, que me fornece acesso a recursos da blockchain. Certo? Então, isso permite que essa aplicação que está rodando, esse React, ele possa interagir com este objeto da carteira, e assim ele possa enviar comandos para a blockchain. Que blockchain, Luiz? A blockchain que está conectada aqui na minha MetaMask. Tá? Eu tenho algumas opções disponíveis, vocês podem configurar a opção que vocês quiserem. Existe hoje no mercado diversas blockchains disponíveis. Eu estou aqui numa blockchain de testes, que é essa Goerli aqui. Tá? Então, esse saldo aqui é um saldo fake, tá? Eu não tenho um Ethereum e-mail, coisa do tipo assim. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que vocês vão fazer, em boa parte das aplicações Web3, é se conectar com a carteira e pedir permissão para saber quem é que está usando a aplicação. É praticamente um login, só que o usuário não bota senha nem nada, ele apenas autoriza na carteira dele. Como é que a gente faz isso? Então, eu estou aqui no app TSX, que é aquela página que vocês estavam vendo lá, certo? E aí eu posso importar, né, um objeto ithers do nosso pacote ithers, que eu instalei antes. Perfeito? Através desse objeto aqui, deixa eu dar mais um zoom. Através desse objeto aqui, eu consigo me comunicar com a blockchain, só que eu preciso de um provedor de acesso, que vai ser a minha carteira. Perfeito? A carteira não é o único, tá, gente? Vocês têm, inclusive, provedores pagos de acesso, que vocês podem estar contratando, mas a carteira é o mais comum, principalmente para o usuário final. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar um useEffect, que é para disparar um comportamento na página React. Então, aqui um useEffect. Tá? Eu não vou explicar muito sobre o React aqui, porque não é tanto o foco, mas depois, no final, eu passo umas referências para quem quiser. Então, aqui no useEffect, eu posso, por exemplo, declarar um provider, que vai ser um new ithers.providers, e eu tenho aí alguns tipos de provider. O provider é quem me fornece a conexão para a blockchain. Como eu vou utilizar uma carteira que está no navegador, eu vou utilizar esse Web3 provider, e eu passo para ele o objeto, né, de conexão com a minha carteira, que no caso da MetaMask, ela injeta no objeto window, né, que é aquele objeto do navegador, global, etc., ela injeta uma propriedade Ethereum, certo? Aqui o TypeScript está me xingando porque ele não reconhece que exista um objeto Ethereum. Daí eu tenho que colocar uma instruçãozinha a mais aqui nos types aqui. Vou colocar aqui um interface, window, Ethereum, N, só para ele parar de me xingar lá. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu configurei um provedor que vai se conectar à blockchain através daquele objeto do navegador, que nada mais é do que a representação da minha carteira. E aí, a partir da linha de baixo, eu posso estar, por exemplo, enviando comandos para aquele objeto, incluindo aí um comando que é o eth_request_accounts, que é para requisitar, tá? O segundo parâmetro ali é os parâmetros, eu não tenho nenhum, que é para requisitar as contas, né, as contas que estão na minha carteira. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar isso aqui numa função async, só para eu poder usar async await aqui. Sync function, chamar de connect, qualquer coisa do tipo. Só para a gente avançar aqui. E então, o useEffect vai disparar quando eu subir a página, né? E ele vai pedir, já até pediu, né, porque eu salvei e deu refresh lá no React, ele disparou minha MetaMask, a minha página está pedindo permissão na minha carteira. Essa permissão aqui é só para saber quem é, né, qual é a sua carteira. Ela não está dando permissão para a pessoa transferir meus fundos ou fazer pagamentos. Tá? Ele realmente só está pedindo, a página está querendo saber se pode, né, saber quem você é. Se você quer, quase para a gente se autenticar, se a gente pode falar isso. Né? Então, eu vou dar permissão para a página conhecer minha conta 1, eu tenho várias contas aqui de teste. Certo? E aí eu fiz a conexão
da página com a minha carteira. Tá? Não mudou nada aqui porque eu não programei nenhuma funcionalidade com isso, certo? Mas este array de accounts aqui, no momento que eu dou a permissão, né, eu tenho o endereço da conta que foi dada a permissão, que foi concedida a permissão. E aí, uma vez com essa conta, eu posso estar fazendo aí uma série de operações, certo? Eu posso estar fazendo, por exemplo, uma consulta de saldo, eu posso estar fazendo uma transferência de fundos, eu posso estar interagindo com o smart contract que esteja na blockchain, que é, acho que, a parte mais legal, mais interessante, porque daí abre um universo de possibilidades enorme, certo? Mas tudo parte dessa conexão inicial aqui, certo? Então, vamos pegar um saldo, então, só para mostrar para vocês. Eu vou jogar num alert aqui, porque se eu tentar fazer front ao vivo, vai ficar mais feio do que quando eu faço no privado. Tá? Então, vou jogar num alert aqui, que vai ser o meu provider.getBalance, por exemplo, né, para pegar o saldo que está lá na minha carteira. Então, a gente vai chamar aqui um getBalance, ele vai esperar aí o endereço da carteira que eu quero saber o saldo. Lembrando que na blockchain, pelo menos nas blockchains baseadas em Ethereum, os dados são públicos, então eu posso saber saldo de qualquer carteira. Eu vou pegar o saldo da própria carteira ali que foi autorizada, que é o accounts na zero. Tá? Eu poderia ter autorizado várias, autorizei só uma. Vai ser o accounts na zero que ele vai jogar o saldo para a gente. Então, salvei aqui e pipocou ali uma promise, né? Eu tenho que fazer um await ali para ele pegar o valor. Então, vamos pegar aqui uma linha antes. Const, balance, recebe um await. Vamos jogar o balance aqui. E agora sim, vocês vão ver um número enorme, ou não vão ver tanto assim, porque é pequenininho, né? Acho melhor jogar na... Vou imprimir na tela, é melhor. Deixa eu jogar um console log, acho que já fica melhor para vocês. Mas é um número enorme ali que ele imprime como sendo o saldo. Tá? Inclusive, ele usa o tipo big number aqui, né? É um número enorme que ele imprime como saldo. Para a gente trazer para um número mais fácil dos seres humanos entenderem, a gente pode fazer conversões, tá? Porque as blockchains elas trabalham geralmente com números gigantescos, 18 casas decimais, coisas do tipo. Né? As frações costumam ser gigantescas, então geralmente a gente utiliza alguma função para fazer conversão, certo? Então a gente tem funções, para não pular nada aqui, eu vou pegar o slide de novo aqui. A gente tem funções para, por exemplo, né, formatar, né, para o formato do Ether, que é a moeda, né, raiz, a moeda base das blockchains baseadas em Ethereum. Né, e a gente depois também tem conversões para voltar para aquele formato mais fracionado, que é o que a gente trabalha no baixo nível na blockchain. Tá? Na blockchain, geralmente, a gente trabalha com os números grandes mesmo, mas para os usuários a gente usa funções como essa aqui para fazer a conversão. Então, se eu pegar aqui, ó, e utilizar um ithers.utils.formatEther, eu converto aquele numerozão lá para um número mais fácil do usuário entender do que se trata, que é aquele 1.52 que vocês devem estar vendo no canto inferior esquerdo, que é exatamente, né, o que tem aqui na minha carteira, certo? 1.52. Perfeito? Então, isso é ver saldo, que seria uma coisa super simples, né, uma consulta mega básica, mas a gente pode fazer, obviamente, coisas muito mais legais, como, por exemplo, enviar fundos para alguém. Né? Então, uma das funcionalidades que mais é requisitada é justamente você colocar um pagamento por criptomoedas numa aplicação, por exemplo. Certo? Então, você pode fazer isso, né, através do seu front-end, conectando na carteira do navegador do usuário. Para fazer isso é um pouquinho mais delicado, né, por quê? Porque aí exige o envio de uma transação para a blockchain. Né? Na blockchain a gente tem dois tipos de chamadas, resumindo muito em alto nível. Né? A gente tem as calls, que são as chamadas de leitura, e a gente tem as send transactions, que são as chamadas para escrever um novo dado. No caso de um pagamento, né, uma transferência, eu tenho que enviar uma transação para a blockchain. Para enviar uma transação para a blockchain, eu preciso obter uma permissão de assinatura dessa transação. Que daí ele vai utilizar uma chave privada, né, que está lá de posse da sua carteira, certo? E aí, com essa chave privada, ele vai gerar o hash. Tem toda uma teoria por trás aqui da blockchain que a gente não consegue explicar agora em 2, 3 minutos. Né? Mas vai ter, então, uma assinatura digital, né, um hash que vai ser gerado para validar aquela sua transação na blockchain, comprovando que você, de fato, autoriza a transferência daquele fundo
da sua carteira para a outra carteira, certo? Então, aí tem um passo um pouco mais longo aí para a gente fazer uma transferência do que eu fiz ali do balance. Então, deixa eu comentar aqui o nosso balance. E aí, eu vou pegar aqui um provider.getSigner, né, que seria um assinador. Não sei qual é a melhor tradução para signer, né, mas é quem assina lá. Né? Então, getSigner, vou colocar aqui a accounts na zero, que é a conta que a gente sabe o endereço. Eu vou ter aqui um objeto signer. Acho que esse getSigner aqui é sync, não precisa desse cara aqui. E com esse signer aqui, eu posso chamar a função sendTransaction. E aí, na função sendTransaction, né, eu posso passar o to, que é para quem eu vou enviar os meus fundos, certo? E eu posso passar o value, que é o quanto eu quero enviar de fundos para aquela pessoa. A conta, eu posso enviar para alguma outra conta minha de teste. Tá? Eu tenho essa conta 1, que tem 1.52, mas eu tenho essa conta 2, que tem hoje só 0.01. Se eu clicar aqui no nome da conta 2, eu consigo copiar o endereço dela. Eu vou colar aqui. Claro que numa situação real, numa aplicação, você teria um campo, sei lá, né? Teria uma experiência melhor para o usuário. Eu vou jogar aqui no código para ficar bem claro para qual endereço que a gente vai enviar. E o value, como eu mencionei para vocês, a blockchain ela trabalha sempre com o número gigante, aquele que a gente tinha visto antes. Né? Que é literalmente chamado número gigante, big number, que a gente utiliza a tipagem. Aqui a gente tem que trazer de volta para ele. Eu não posso passar ali 0.01, se eu quiser 0.01 Ether. Eu tenho que passar sempre na menor fração possível. E aí a gente conta com uma outra função, né, para fazer a conversão, que eu incluí aqui no material também. Opa. Que é essa parse Ether aqui. A gente tem o format Ether para transformar da menor fração para o Ether e o parse Ether para fazer o caminho contrário. Tá? Então, eu vou vir aqui no value, né, ithers.utils.parseIther, certo? E aqui eu passo a quantia, a gente passa como string, para a questão de precisão decimal, né, a gente não sofrer com problemas crônicos com o número flutuante que tem na maioria das linguagens. A gente coloca aqui um 0.01, se eu quiser passar 0.01 Ether, por exemplo, e a função vai fazer a conversão para a especificação certa, que é em hexadecimal, na verdade. Show. Então, aqui o que vai acontecer? Ó, quando eu salvei, ele já recarregou a página. E aí já disparou meu código. Tá? O ideal, óbvio, não façam isso. Né? Imagina você entrar numa página e ela já pedir para você transferir fundos. Né? Isso não é legal. Mas eu só salvei ali, ele já atualizou a página. E a carteira me avisou, olha, a página está querendo transferir 0.01 Ether, né, da sua conta para esta outra conta aqui. Como a conta é minha, a mensagem até está mais amigável, tá? Porque ele está mostrando ali que é minha account 2 e tal. Né? Geralmente ficaria um pouco mais nebuloso, por assim dizer, para a pessoa. Se a pessoa não sabe, né, para onde é que ela está transferindo. Então, aqui eu tenho um resumo da transação que vai ser efetuada, certo? Então, está me dizendo a taxa de gás estimada. Todas as transações na blockchain têm uma taxa associada a ela, proporcional ao gasto computacional que vai ser realizado, certo? E aqui, então, o total que eu vou pagar nessa transação, que é o 0.01, mais a taxa de gas, que é a taxa da rede. Então, vou confirmar aqui a transação. Eu até não peguei aqui no meu código. Eu vou rejeitar primeiro ela aqui, porque eu quero pegar o retorno para mostrar para vocês. Essa sendTransaction aqui, ela vai retornar para nós um recibo de transação. E aí, esse recibo, eu vou jogar aqui no console para vocês verem. Então, salvei de novo, ele vai disparar de novo a transação. Agora eu vou confirmar ela. E vamos ver se veio no meu console aqui. Ó, reparem que tem um objeto aqui no meu console. O primeiro deu erro porque eu rejeitei a transação, tá? Foi aquela que eu rejeitei antes. Agora essa aqui ela imprimiu o recibo da transação. Eu tenho acesso aí a algumas informações que eu posso estar utilizando depois para verificar se deu tudo certo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um hash da transação, que eu posso estar consultando no explorador de blocos da blockchain, seja manualmente ou via API, né, para ver se deu tudo certo. Ali, no caso, a rede que eu estou usando é Goerli. Goerli.
e a gente acessa o goerli.etherscan.io, que é o explorador de blocos aí mais famoso para ela, e coloca o nosso hash de transação. Ela ainda está em processo de indexação, tá? A blockchain tem essa característica de não ser tudo em tempo real, né? Tem a mineração, tem validação, etc. Mas está aqui, nossa transação foi um sucesso. Este endereço enviou para este endereço, esta quantia em Ether. Tem mais alguns detalhes aqui que não vem muito ao caso. Mas o mais importante, ó, nossa conta 2 está com 0,2 de saldo. E se eu trocar para a conta 1, que tinha 1,5 alguma coisa, daqui a pouco ela deve atualizar. Se não me engano, era 1,5 que ela tinha já, né? Ah, não, era 1,52. Agora ela está com 1,51, né? Porque eu transferi 0,01. Perfeito? Então, esse é um exemplo aí de transação. Claro que eu mostrei aqui tudo muito cru, né, para dar tempo da gente conseguir fazer algumas dinâmicas, mas você pode colocar isso aqui, é JavaScript, né, normal, você pode estar colocando isso dentro do seu front, né, da maneira que você julgar mais adequado para a sua funcionalidade. De repente, alguma funcionalidade de pagamento, alguma funcionalidade de transferência, né, de pagar uma taxa por alguma coisa, certo? Tem ali a questão do saldo, até para você, de repente, validar se a pessoa tem saldo para fazer aquela transação, fazer aquela operação, certo? E isso aqui é a base para vocês fazerem depois coisas ainda mais interessantes, né, mais poderosas. Isso aqui é a base da base da base de como é que você se comunica aí com a blockchain nas aplicações de front de vocês. Tá? Assim como a gente fez isso aqui no front, vocês podem estar fazendo esse tipo de comunicação com a blockchain via back também. Inclusive, amanhã eu vou estar na trilha de Node, né, de JavaScript Node, trazendo exemplos também ligados aí a back, certo? E todo tipo de interação com smart contracts, né, que vocês imaginarem, vocês podem estar utilizando também de uma forma muito semelhante ao que eu mostrei aqui. Né, vocês podem estar se conectando a algum endereço de contrato específico que esteja na blockchain, enviando consultas ou comandos, né, de transações para esse contrato, tendo os resultados, processando, certo? Mas a base é aquilo ali. Você pode também estar fazendo com a carteira do usuário, uma vez que você está conectado, você pode fazer processos de assinatura, né, então fazer ele reconhecer alguma coisa, por exemplo, né, assinar alguma coisa. Né, isso é bem comum aí no mundo Web3. E fazer consultas variadas na blockchain. De repente, você não quer fazer uma aplicação que envie transações, né, que geraria custos para o usuário, mas você pode estar utilizando esse tipo de recurso para fazer consultas na blockchain, consultar carteiras, né, consultar contratos, dados, logs, e assim por diante, para fornecer algum tipo aí de funcionalidade Web3 numa aplicação que, de repente, seja tradicional. Perfeito? Então, essas eram algumas das possibilidades que eu queria trazer para vocês. No meu blog e no meu canal, vocês encontram por Luiz Tuz, todos eles. Tá? Tem dezenas de tutoriais explorando muito mais este universo que eu trouxe para vocês aqui, tanto em vídeo quanto em texto. Né? Fica aí o convite para vocês, quem quiser explorar mais e se conectar, trocar uma ideia, porque é um mundo novo aí, muito interessante, que pode tanto significar uma série de novas oportunidades de carreira, quanto diferenciais para as carreiras já existentes para quem trabalha com web. Beleza? Muito obrigado.